Você ainda acha que as oportunidades têm que passar como um cavalo encilhado na sua frente, não é verdade? E se eu te contar um segredo? Qual o segredo, Gabriel? O segredo de que as oportunidades, elas podem ser criadas. É isso mesmo. As oportunidades, elas podem ser criadas e você não vai ficar mais dependendo do acaso ou da sorte para que você consiga mudar a sua vida profissional. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como você vai conseguir aprender a criar as oportunidades da sua vida. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Método P8. Meu nome é Gabriel, eu sou escritor do livro Suba Sem Medo, professor e desenvolvedor do Método P8. E também sou diretor executivo de uma grande empresa aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que é uma grande empresa? É uma empresa que tem mais de 1.700 colaboradores e um faturamento superior a 200 milhões de reais. E assim como você, eu sei o quanto que é complicado, difícil a jornada rumo à promoção. E é por isso que eu desenvolvi o método P8, para ele ser o seu guia, a sua bússola nessa jornada. Então já pega papel, pega caneta, faz todas as tuas anotações, porque com certeza nesse vídeo você vai aprender uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento. Beleza? Bom vídeo para você. Hoje em dia, lá na sua empresa, você simplesmente pensa que alguém tem que vir com um papel A4 dizendo o seguinte: você está promovido a analista financeiro da empresa. Olha, às vezes isso pode realmente acontecer dessa forma. Mas e se eu te disser que é muito melhor você criar várias oportunidades que podem te levar a fazer com que isso realmente aconteça? Esse, pessoal, é o segredo da promoção. Por quê? Porque querendo ou não, quando você começa a orquestrar, a organizar para que essas oportunidades sejam criadas, você consegue colher os frutos que vêm com essas oportunidades criadas. Muitas vezes é conhecer mais a fundo o diretor, muitas vezes é conhecer mais a fundo o seu gestor, muitas vezes é entender qual que é o sentido da empresa e para onde ela está se direcionando e começar a estudar aquela área. Então é isso que eu estou querendo te falar. Na vida vale muito mais a pena você criar a sua oportunidade do que você ficar esperando que ela caia do nada, que ela caia de paraquedas na sua frente. Dá uma olhadinha na apresentação que eu fiz aqui para explicar isso aí para vocês. Identificando oportunidades de crescimento na sua empresa. Olha aí, ó, crescimento. Crescimento, tá, pessoal? Muito bem. Por que algumas pessoas elas são promovidas e outras não? Simplesmente, pessoal, porque elas conseguem enxergar as oportunidades que o ambiente no qual elas estão inseridas consegue lhe entregar. Por isso que eu digo para vocês que vocês precisam aprender a ler o ambiente. É isso mesmo. Você começa numa visão sempre pensando que você não conhece ninguém que está ali, que você não sabe qual que é o caminho da empresa, que você não entende da estratégia da empresa. Por isso, quando você começa a ler o ambiente, você começa primeiro a respirar fundo, se posicionar, posicionar o seu branding e começar a entender aonde você está. Você está, por exemplo, numa empresa de tecnologia. Você não pode não saber utilizar a inteligência artificial. Você não pode não ler sobre o assunto, você não pode não se desenvolver sobre o assunto. É isso que eu estou dizendo, pessoal. Em cada um dos ambientes que a sua empresa, que a sua organização está, você tem como prosperar ao redor daquilo ali. Você tem como começar a se tornar um profissional mais completo. E isso cada vez mais vai ir te levando para a sua promoção. E ler o ambiente muitas vezes é entender do que o seu gestor gosta, quais são os tipos de ações que o seu gestor gosta, do que ele não gosta,
né? Como que funciona a questão da direção executiva da companhia? Isso é ler o ambiente, é estar atento a tudo que é necessário para conseguir a sua promoção. Entregas de impacto. Pessoal, tudo aquilo que você vai entregar tem que ter uma estrelinha. Como assim, Gabriel? Assim mesmo. Lembra lá no segundo ano, terceiro ano, quando você conseguia ir bem numa prova e a prova valia 10 pontos e dos 10 pontos você tirava 10? Lembra disso? Aí a professora muitas vezes pegava e colocava as estrelinhas assim. Como é que você sentia naquele momento? Se sentia orgulhoso por aquilo que você tinha feito. É isso que você precisa fazer agora no seu trabalho. Você tem que entregar algo de impacto que valha a estrelinha do seu gestor. Então você não vai mais entregar as coisas simplesmente por entregar. Quem entrega só por entregar, nada mais faz do que aquilo que é contratado para fazer. Se você entrega as suas demandas de qualquer jeito, entenda uma coisa: você é pago para fazer aquilo ali. Então, tá tudo certo. Agora, se você entrega com impacto, opa, as coisas começam a mudar, certo? Outro fato que fazem com que algumas pessoas sejam promovidas: conexões. O famigerado networking, tá? Você, aluno do método P8, vai aprender a fazer um networking estratégico, pessoal. Como assim? Sim, existem conexões que elas são rasas, que elas nunca vão te levar a lugar nenhum. Porém, existem conexões estratégicas que vão ser as responsáveis pela sua promoção, pelo seu aumento salarial, tá? E é isso que nós queremos que você aprenda a fazer, tá? Por quê? Porque quem é promovido aprende que precisa realmente ter um networking forte, tá? Você precisa começar entendendo que o seu principal networking é o seu gestor direto, que o seu diretor precisa saber o seu nome, ele não pode não saber o seu nome, né? Que outros gerentes precisam saber quem você é, tá? É assim que você começa a organizar um networking estratégico, onde você deixa de ser a pessoa autona da empresa ou a pessoa baixinha da empresa e os gestores e os diretores da companhia começam a te chamar pelo nome, começam a te chamar por Maria, começam a te chamar por João. Eles sabem quem é você, né? Por quê? Porque você é uma pessoa importante para aquela organização. É por isso que algumas pessoas são promovidas e outras não. Quais são as fontes de oportunidades estratégicas? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você Quando falamos em criar oportunidades, eu te digo uma coisa, e vocês vão ver no próximo slide. As oportunidades, elas estão muito mais na cara do que você pensa, tá? Eu te diria de cara para você começar a organizar situações como falhas em processos. Para e pensa lá na sua organização, alguma atividade que está dando errado da forma como está sendo feita. Ou daqui a pouco, se ela não está dando errado, ela simplesmente está levando muito tempo para concluir. Está com muitos processos, tem muitos passos, ocupa muitas pessoas. Tudo isso você pode pensar, tá? Todas essas situações aqui, com vistas aos processos, você pode ir se concentrando a sua atenção, tá? Porém, eu vou te dizer uma coisa. Ali, em cada uma dessas dificuldades, também estão oportunidades. E é por isso que a gente diz que você consegue sim utilizar isso como uma fonte de oportunidade para a sua promoção. Porque quando você começar a fazer um processo em menor tempo, fazer um processo que seja com menos
passos, menos steps que nós chamamos em cada um dos processos, né? Utilizar menos pessoas, qual que é a consequência disso para a organização? Um menor custo. Todo gestor quer uma otimização de processo com o menor custo. Aí, gafanhoto, o negócio é o seguinte, você só precisa aprender como entregar isso com impacto. Isso é uma baita oportunidade para você ser visto de uma forma diferente pelo seu gestor. Outra fonte de oportunidade estratégica para você conseguir ser melhor visto, para você conseguir criar uma oportunidade de aproximação do seu gestor. Demanda que ninguém quer assumir. Aqui eu tenho uma historinha para te contar. Você sabia que em muitas empresas, as pessoas, quando elas veem um problema, elas acabam fugindo de um problema? Pois bem, eu experimentei essa situação. Numa certa empresa que eu trabalhava, eu tinha um gestor e ele vivia apavorado. Apavorado, apavorado, apavorado. Ele não tinha a sua confiança e muito bem resolvida internamente. E um dia deu um problema dentro da empresa. E ele chegou com um maço de papel desse tamanho embaixo do braço e disse o seguinte: Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso até semana que vem? E largou em cima da mesa dele. Eu estava sentado, né? Os meus colegas estavam todos trabalhando. No que passa um tempo, eu olho para um lado e vejo um colega levantando, indo para o banheiro. Outro colega fingindo que estava atendendo o telefone e saindo da sala. E eu simplesmente peguei e disse o seguinte: não, não, fica tranquilo. Eu vou te ajudar. Se a gente precisar trabalhar final de semana para resolver isso aí, nós vamos entregar. Dito e feito, pessoal. Nós trabalhamos no final de semana e conseguimos entregar e entregar com muita qualidade na segunda-feira. Naquele momento, eu vi que o meu chefe começou a me enxergar de uma forma diferente. O que foi que eu tinha feito ali naquele momento? Eu havia assumido demandas que ninguém quer assumir, pessoal. Ninguém quer assumir. E eu vou te dizer uma coisa: as pessoas que são promovidas são as pessoas que gostam de problemas, pessoal. São as pessoas que gostam de resolver problemas. Porque elas enxergam os problemas como oportunidades. É isso que eu preciso que vocês ajustem o mindset de vocês. Perfeito? Expectativas desconhecidas pela maioria. O que acaba acontecendo aqui, tá? A maioria das pessoas não conseguem estar 2, 3, 4 passos à frente das demais. E isso faz o quê? Que elas nunca consigam olhar o próximo passo. Me explica mais, Gabriel. É simples. Sabe lá no jogo de xadrez? Eu vou te contar um segredo sobre o jogo de xadrez. Quanto mais movimentos você conseguir antever, a probabilidade de você ganhar o jogo ela é maior. Porque você já consegue ir antevendo todos os movimentos que acontecem. É a mesma coisa no jogo da sua promoção. É a mesma coisa no jogo da sua prosperidade profissional. Quanto mais você conseguir conhecer as expectativas futuras da organização, maior é a probabilidade de você conseguir ser promovido. Por quê? Porque com essas expectativas você consegue criar oportunidades para a sua promoção. Ok? E por fim, pessoal, eu trouxe aqui para vocês 2 frames deste filme incrível que é A Procura da Felicidade. Você que já nos acompanha por mais tempo aqui no YouTube sabe o quanto eu gosto desse filme, né? Eu digo que se eu pudesse, eu deveria ter uma pós-graduação, um certificado de ter visto tantas vezes esse filme da Procura da Felicidade. Conto para vocês, tá? Ele me ensinou muito mais do que alguma das minhas pós-graduações que eu fiz. E olha que eu já fiz 3, tá? Seguinte, não espere, crie as oportunidades. O que acontece aqui neste frame do filme, tá?
O Chris Gardner, que é o nosso ator principal aqui, ele já havia entregado o seu currículo dentro da empresa, né, para a empresa que ele gostaria de trabalhar no mercado financeiro. Porém, até então ele não havia sido chamado para poder realizar uma entrevista. E o que ele começou a fazer? Ele começou a ir todos os dias na frente do prédio onde estava este escritório. Esperando quem? Esperando o gestor do RH chegar para que ele conseguisse conversar sobre o seu currículo com ele, porque afinal de contas ele queria trabalhar dentro desta organização, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, ele foi uma, ele foi duas e ele não conseguia encontrar essa pessoa. Até que um dia ele viu ele descendo, né, esse gestor do RH. Quando esse gestor de RH passou pelo Chris Gardner, o Chris Gardner tentou abordar ele, ele disse: "Olha, tu vai me desculpar, mas eu tô sem tempo, eu tô indo, sucesso para você". E ele chamou um táxi. Quando ele chamou um táxi, ele havia dito para onde é que ele estava indo, estou indo para tal canto da cidade. O Chris Gardner pegou e disse: "Ah, tu tá indo para lá? Pois saiba que eu tô indo também. Vamos dividir um táxi?" E eles dois entraram no mesmo táxi e ele teve a oportunidade de, neste percurso, ele conseguir ir conversando sobre ele. Porém, pessoal, só o fato de ele ter feito isso, vocês aí que estão vendo este vídeo sobre como você conseguir criar a oportunidade, vocês assim, ó, tem que entender que naquele momento ele criou a oportunidade. Querendo ou não, uma corrida de táxi demorar uns 10, 15 minutos no mínimo, onde tu vai estar conversando com uma pessoa e tu sabe que daí ali tu tem que começar a impressionar ela para ela querer te chamar para uma entrevista com um grupo maior, etc, etc, tá? Então ali ele já tinha conseguido fazer isso. Porém, além disso, pessoal, o que estava acontecendo? O gestor de RH estava tentando montar o cubo mágico. Só que ele não estava conseguindo. E ele estava tão concentrado naquilo que ele não conseguia nem prestar atenção no Chris Gardner. E é aqui que o Chris Gardner deu o pulo do gato. Ele captou o problema invisível. Como assim? Ele viu uma situação e ele, com o mindset de resolver os problemas e solucionar com precisão, ele pensou e fez o seguinte: eu consigo resolver isso. Eu consigo resolver isso. E daí, obviamente, o gestor de RH disse que ele não conseguia. Grande spoiler que eu já vou te dar aqui do filme, tá? Ele conseguiu. Olha a cara que ficou o gestor de RH quando ele viu que o Chris Gardner conseguiu resolver o problema. Por quê? Porque, além de tudo, ele apresentou de forma inteligente, com valor, ou seja, pensa, um carro andando, tu no banco de trás, correndo contra o tempo e tu mexendo no cubo mágico. Pã, entregou. Ele mostrou a evidência de impacto. O impacto era a entrega do cubo mágico para ele. Porém, nada disso teria acontecido se ele não tivesse entrado em ação rápido. A vida é assim, pessoal. A vida, ela é ligeira. Ela não fica esperando aquelas pessoas que estão estagnadas e paradas sem estar dando o devido valor para o futuro delas, tá? Então, tudo isso acontece numa cena atrás de um banco de um táxi. E cuidado, tá? Esse filme ele é baseado em fatos reais, ou seja, realmente aconteceram as situações que são postas neste filme. Só que eu vou te dizer uma coisa: nada disso teria acontecido se o Chris Gardner não estivesse preparado. Preparado. Tanto é que numa cena do filme anterior, quando o filho dele ganha um cubo mágico, ele pega o cubo mágico e ele começa a mexer no cubo mágico, entender qual que é o seu funcionamento. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês precisam criar as oportunidades de vocês. O meu salto na minha carreira profissional, ele aconteceu quando eu criava as minhas oportunidades. Eu não vou trazer isso aqui, tá? Mas em alguns outros vídeos aqui no YouTube eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês a minha jornada, em cada uma das situações onde eu criei as minhas oportunidades. Pessoal, o acaso, ele não existe, ele não acontece. Só que eu te digo uma coisa: esteja preparado quando você tiver uma oportunidade criada. Porque de nada adiantaria o Chris Gardner ter esperado o gestor de RH lá embaixo do prédio,
se ele não soubesse resolver o cubo mágico. Se ele não soubesse resolver o cubo mágico, ele provavelmente não teria sido contratado. Beleza? Então, este vídeo é sobre você criar as oportunidades da sua vida profissional. E caso você acredite no acaso, acredite na sorte, não tem problema. É uma linha de raciocínio, eu respeito todas. Mas deixa eu te fazer um pedido só. Esteja preparado quando a sorte te encontrar. É isso só que você tem que fazer, tá? Então, não para de investir em você mesmo, beleza? E se você gostou do nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube, que ele só tá crescendo, a cada semana que passa ele só tá crescendo. Deixa o seu like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com aquele seu colega que precisa acordar, porque as coisas não vão cair do céu para ele. Beleza, pessoal? Nos siga nas nossas redes sociais e nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até mais!